Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mundo Proibido. Se nós levarmos em conta que 60% do planeta Terra é coberto de água, podemos concluir facilmente que não sabemos de tudo sobre nossa história. Desde o Titanic, vestígios de Atlântida até a máquina anti-cítera foram encontrados nos oceanos. Mas se levarmos em conta os 40% restantes, seria um cenário menos difícil, com desertos, grutas e montanhas. Teríamos as pirâmides do Egito, Stonehenge e as Ilhas de Páscoa. Ainda assim, alguns desses achados se tornaram motivo de especulação e teorias, já que é muito difícil explicar se suas origens são humanas, obras da mãe natureza ou algo mais misterioso, de fora da Terra, por exemplo. Na verdade, todo o planeta é um enigma, mas se traçarmos um cenário aqui na América do Sul, encontraremos artefatos que contradizem a história. Será possível que a história da América não tenha ocorrido da forma como nos foi ensinada? O ovo de pedra, o mistério do lago Winnipesaukee. Em 1972, às margens do lago de Winnipesaukee, na Nova Inglaterra, um grupo de trabalhadores encontraram um estranho objeto dentro de um pedaço de barro. Ao abrirem, havia uma misteriosa pedra, semelhante a um ovo de 10 centímetros que pesava meio quilo. O objeto foi feito de material tão duro quanto o granito, precisamente esculpido com símbolos astronômicos gravados em espiral, uma meia-lua, 2 estrelas e uma cruz estelar. Também havia 2 triângulos cruzados, indicando uma constelação. Do outro lado há uma espiga de milho e um círculo com 3 partes de animais. Também foram gravados uma barraca dos nativos americanos e um círculo vazio. E por último, e mais notável, um misterioso rosto que ocupa uma grande parte do espaço do ovo. Trabalhadores acreditavam que era um trabalho de nativos americanos, mas os 2 buracos perfeitamente irregulares gerou debates e opiniões variadas. O misterioso ovo pode ser visto no Museu de New Hampshire, cercado por espelhos que mostram ao público todos os seus relevos e gravados. A cabeça de Tecachik. Será possível que Cristóvão Colombo não tenha descoberto a América? No ano de 1933, durante as escavações em um túmulo pré-colombiano no Vale Toluca, no México, descobriram restos de uma cabeça esculpida. É aquele tipo de achado arqueológico que brinca com nossa imaginação, já que suas características não correspondem com os povos antigos da América. E como o sítio arqueológico estava intacto, elimina a possibilidade de contaminação por acidente. Existem inúmeras teorias para tentar explicar como a cabeça de um homem com barba veio parar no México antes da chegada de Colombo, o que alerta os cientistas para uma possível fraude. Pesquisadores do Instituto Alemão de Arqueologia de Roma dataram o objeto do século II d.C., mas não há consenso. As hipóteses sobre suas origens vão desde a Roma antiga, a celta, até mesmo viking. Mas o grande mistério é como esse artefato foi parar no México. A teoria mais polêmica é que foi trazida por um visitante desconhecido pouco antes da conquista da América por Cristóvão Colombo. Será possível? A estátua de 2 milhões de anos. Será que os humanos não povoaram a América há 15 mil anos? Conforme o ditado popular, é o olho do dono que engorda o gato. Em 1889, durante perfurações no interior de um poço na cidade de Nampa, Mark Kurtz, um dos donos da empresa, inspecionava o trabalho quando encontraram um objeto de argila com formas humanas. A estátua de 4 centímetros de comprimento estava a 100 metros de profundidade, o que levaria a ter pelo menos 2 milhões de anos de antiguidade. Mas isso não seria possível, já que oficialmente os humanos não povoaram a América há pelo menos 15 mil anos. Como era totalmente inexplicável para a história, gerou grandes debates e pesquisadores a qualificaram como uma fraude. Por outro lado, o objeto apresentava incrustações de ferro com o restante de óxido que foram comparados com o material da máquina, confirmando sua autenticidade.
Esse é um dos grandes enigmas, porque quem teria vivido na América há 2 milhões de anos atrás? O sino pré-diluviano. Para os cristãos, a palavra de Deus foi demonstrada muitas vezes e não precisam de artefatos para fundamentar sua fé. Mas, quando as descobertas arqueológicas podem validar as histórias bíblicas, os mistérios ficam mais interessantes. Em 1944, Neil Anderson, um menino de 10 anos de idade, deixou cair um pedaço de carvão no porão de sua casa que rachou, revelando um sino em seu interior. O carvão bituminoso era extraído de uma pedreira perto de sua casa no condado de Upsor, West Virginia, e estima-se que seja de 300 milhões de anos atrás. O que um sino de latão com um pino de ferro estaria fazendo num pedaço de carvão do período carbonífero? As análises mostraram que sua composição era uma mistura incomum de metais com uma liga diferente da moderna, o que aumentou o mistério. De acordo com o livro de Norman Chabal, o sino é um artefato pré-diluviano. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 22, diz que um homem descendente de Caim, chamado de Tubal-Caim, era mestre em fazer toda a obra de cobre e ferro. Outros pesquisadores notaram a semelhança da peça ao Pazuzu, o demônio sumério do vento, diretamente ligado ao deus hindu e budista Garuda, que também foi representado em cima de um sino. Na verdade, o que é inexplicável é como esta figura com asas representadas em diferentes culturas em todo o mundo veio parar na América e se mantida em um bloco de carvão há milhares de anos. E é claro que por esse mistério é mais um objeto que contradiz a história oficial. O vaso sumério. No ano de 1960, um trabalhador encontrou um vaso de cerâmica em Chua, perto do lago Titicaca. O vaso ganhou o nome de Fuente Magna. Seus símbolos são praticamente iguais à escrita cuneiforme da cultura suméria, o que fez do vaso um dos achados arqueológicos mais importantes e controversos de toda a América, já que a Mesopotâmia está localizada do outro lado do mundo. Embora em primeiro momento tenha sido visto como uma fraude, a falta de uma explicação plausível chamou a atenção de pesquisadores modernos que hoje estão convencidos de sua autenticidade. Como é normal não haver consenso quando se tem descobertas arqueológicas, o vaso é uma evidência significativamente sólida que a América foi visitada pelos sumérios. Esses objetos não só desmantelam a história oficial do continente americano, mas em todo o planeta, uma vez que as peças que não se encaixam ou não seguem um padrão estabelecido pela ciência antiga são descartadas. Da mesma forma que embaixo das águas, os desertos, grutas e montanhas podem guardar muitos mistérios escondidos. Quem sabe quantos objetos que desafiam a história oficial estejam escondidos em locais empoeirados, fora do alcance dos olhares dos mais curiosos. Afinal, estamos sempre em busca de descobrir o que há no desconhecido. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Pessoal, até a próxima!